Já começo esse vídeo com a informação que saiu agora e pegou todo mundo de surpresa dentro do Mengão. Isso porque a Juventus de Turim se mostrou interessada e começou a monitorar a situação do Thiago Almada, jogador que tem um acordo verbal e uma negociação avançada, porém sempre deixou claro para o Flamengo que a sua preferência é permanecer no futebol europeu. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre um grupo bilionário que está disposto a pagar a multa rescisória para tirar Eric Pulgar do Flamengo. Vou falar da negociação reaberta entre a diretoria do Mengão e o Sport Clube do Recife. O Flamengo quer comprar o meia Zé Lucas, uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Vou falar da preparação e do amistoso entre Flamengo e Olímpia, o último, antes da retomada do Mengão no Campeonato Brasileiro. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está acontecendo no Mengão. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. É que os jogadores da seleção brasileira, mais o Jorge Carrascal, mais o Gonzalo Plata, são ali um asterístico na lista do técnico Leonardo Jardim. A tendência é que esses jogadores, mais o Arrascaeta, mais o Léo Ortiz, também não venham para Brasília para esse amistoso contra o Olímpia, o jogo que acontece hoje às 8 horas da noite. Inclusive vai ser um jogo que a Flamengo TV vai transmitir com imagem para o mundo inteiro. O Flamengo que volta a jogar o Brasileirão no dia 22, quarta-feira que vem, contra a Chapecoense lá em Chapecó. Mudando de assunto, saindo agora dessa preparação do Flamengo para o Campeonato Brasileiro e desse amistoso de hoje, falar um pouco sobre negociações. Eu já começo falando sobre Eric Pulgar. Isso porque a informação que saiu no Globo Esporte é que clubes da Arábia Saudita procuraram Eric Pulgar para saber o interesse do jogador de se transferir para o futebol saudita. O que acontece é o seguinte, gente, se o Pulgar quiser ir embora do Flamengo, ele vai. Porque além de clubes da Arábia Saudita, também tem clube dos Estados Unidos interessados na contratação do jogador. O que acontece é que na renovação do Eric Pulgar foi feito um acordo entre o jogador e o Flamengo. O jogador que naquela ocasião não queria permanecer no Flamengo, queria que o contrato terminasse e que ele fosse embora, e o Flamengo fez ali algumas ponderações, e uma dessas ponderações, um desses acordos que foram feitos foi a diminuição da multa rescisória. A multa rescisória do Pulgar hoje é 4 milhões de dólares, ou seja, 20 milhões de reais, valor relativamente baixo para clubes dos Estados Unidos que estão investindo muito forte no futebol e também para clubes da Arábia. Pô, para o árabe 20 milhões de reais, assim, ele chega aqui e paga. Então, assim, se realmente o Pulgar quiser ir embora do Flamengo, aceitar o projeto, aceitar a proposta, ter ali uma valorização salarial, aquelas coisas todas, o Flamengo não vai conseguir segurar o jogador, já que a multa é baixa, então o clube pode chegar aqui, pagar a multa rescisória e o Pulgar simplesmente ir embora. O Flamengo observa de perto essa situação e inclusive a possibilidade de perder o volante, que já está com 32 anos também, e aquilo, né? Por isso que a multa baixou. Eu conversei com umas pessoas do Flamengo e falei, pô, por que você vai baixar a multa do Pulgar? Não existe isso. A pessoa falou, cara, você está com 32 anos, ele não queria nem ficar. Então foi preciso que a gente abaixasse a multa até ali na tratativa de convencer o jogador a permanecer. Vamos esperar para ver como é que vai ficar a situação. O fato é que existem clubes da Arábia e dos Estados Unidos interessados, e se o Pulgar não quiser ficar, vou ser honesto para vocês, ele não vai ficar, porque o valor da multa é baixa, ele faz um acordo com os caras vêm aqui, pagam a multa e levam ele. Esse é o ponto. Bom, mudando de assunto, saindo do Eric Pulgar, deixa eu falar sobre Zé Lucas, revelação do futebol brasileiro, jogador de 18 anos que já joga no profissional do Sport Clube do Recife. O Flamengo despertou interesse nele lá no começo do ano, acabou que a negociação não andou, não aconteceu, e ontem o Vene trouxe a informação de que o Flamengo voltou a negociar com o Sport a contratação do jogador. É um atleta que, apesar de já jogar no profissional do Sport, chegaria no Flamengo para poder jogar nas categorias de base. Como eu disse, ele tem 18 anos. Ele chegaria para o Sub-20 para fazer aquele processo ali de transição base/profissional. Um processo muito parecido que o Flamengo fez com o Mateuzinho, por exemplo, quando comprou o Mateuzinho do Londrina lá atrás. O Mateuzinho já jogava no Londrina, foi uma das peças importantes, inclusive, no acesso do Londrina da Série C para a Série B na época. E aí o Mateuzinho saiu do Londrina, veio para o Flamengo jogar o Sub-20.
jogou no sub-20 do Flamengo, depois subiu pro profissional. A mesma coisa o Wesley, já jogava no Tubarões, lá no profissional do Tubarões. Saiu do Tubarões, veio jogar na base, da base veio pro profissional. O Flamengo tem feito esse movimento com alguns garotos e agora quer fazer o mesmo movimento com o Zé Lucas, um jogador que é tido como uma grande revelação do futebol brasileiro e é observado por muitos de perto. Seria um movimento que o Flamengo faria aí pela contratação do jogador. Vamos ficar de olho para ver se essa negociação que foi reaberta, ela realmente vai acontecer. Mudando o assunto, falar agora sobre Thiago Almada, porque tem novidade. O Flamengo foi pego de surpresa na manhã de hoje com a informação de que a Juventus de Turim está interessada na contratação do Thiago Almada. E aí deixa eu explicar para que você possa entender qual é a situação. O Flamengo tem um acordo verbal ali com os empresários do jogador, isso já não é novidade para ninguém. O Flamengo já tem ali uma proposta boa, agradável ao Atlético de Madrid, na mesa do Atlético de Madrid. E o que o Flamengo esperava, até a pedido do jogador, tá? Que a Copa acabasse para que o jogador tomasse a decisão do que ele ia fazer da vida dele. Até o momento, o Flamengo tinha o River Plate forte na concorrência. Então a concorrência era Flamengo e River Plate. O Flamengo levava uma certa vantagem porque conseguia apresentar as garantias bancárias, conseguia apresentar uma boa forma de pagamento, tem um bom relacionamento também com o Atlético de Madrid e por conta disso tinha uma vantagem na negociação. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. A informação que saiu hoje de manhã, ela pode mudar todo o rumo da negociação. Porque a Juventus de Turim, é o que vem da Itália, essas notícias, ela começou a monitorar a situação do Almada. E por que essa situação pode mudar todo o rumo da negociação, Flazoeiro? Vou explicar para vocês. Porque se o Flamengo, se a Juventus de Turim pegar e fazer uma proposta, a tendência ou a preferência do Almada é permanecer no futebol europeu. O Flamengo ganha um concorrente muito difícil de ser batido e essa negociação pode tomar um novo rumo. É óbvio que a gente está de olho, até para entender um pouco quais seriam os planos da Juventus de Turim para a contratação do Almada. Mas é a informação que saiu agora pela manhã e pegou todo mundo de surpresa. O Flamengo não esperava, faltando 2 dias para acabar a Copa, que algum clube da Europa chegasse para tentar atravessar o Flamengo nessa negociação. Como eu disse, uma negociação que já conta com um acordo verbal entre o staff do jogador e a diretoria do Flamengo, uma negociação que já conta ali com uma proposta positiva do Flamengo ao Atlético de Madrid e que já era considerada num estágio avançado. Agora vai ter que esperar aí para ver se a Juventus vai se movimentar, vai tentar fazer uma proposta e vai tentar atravessar o Flamengo. Até o momento, a única coisa que a Juventus fez pelo jogador foi sondagens e está monitorando a situação do jogador. Enquanto não tiver proposta, o Flamengo está ali na negociação, o Flamengo está atento. E a gente, é claro, está de plantão monitorando tudo isso. E falar agora do Léo Pereira, porque a informação é que o Flamengo já estuda uma valorização salarial para o jogador. Isso, aumentar o salário do Léo Pereira, eu acho que está merecendo, inclusive, tá? Tá merecendo, tá desde 2023 ganhando a mesma coisa, fez uma temporada de 2025 muito boa. Então, um aumento de salário, uma renovação de contrato para o jogador. E sobre o Léo Pereira, sobre o Léo Ortiz, agora, o jogador segue no processo de recuperação e não deve viajar aqui para Brasília. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem.